Pessoal, a gente ficou com uma atividade aí que foi a atividade sobre comércio, negócios eletrônicos, né? Atividade 5, foi isso? Pedi para Pois é. vocês formarem as mesmas equipes. Então, vou anotar aqui o nome de vocês e das equipes. Acho que não foi colocado lá no grupo, porque são as mesmas equipes, né? Mas vamos só confirmar o nome das equipes para a gente poder começar. Então, tem uma primeira equipe aqui que é Bruno, Cíntia, Euler e Sandriane. Tem mais alguém nessa equipe ou só são estes alunos? Tem a Deusiele. L, certo. Bruno, o que? Sabe me dizer? Hã? Tem um rapaz aqui chamado Bruno nessa lista. Sabe dizer Bruno se é Micaelson, eu. Mica, Micaelson. é, certo. Então, Bruno, Deusiele, Micaela, Cíntia, Elza e Sandriane. Isso. Certo. A outra equipe que eu tenho aqui é Maria Macedo, Josemara e Franciele. Tem mais alguém nessa equipe? Alexandre. Alexandre o quê? Silva de Souza. Certo. Então, Maria Macedo, Josemara, Franciele e Alexandre Silva. Mais alguém nessa equipe? Beleza. Aí eu tenho uma outra equipe aqui que é o Arielson, Arielson, Breno, Cássia Vitória, Débora, Amanda e Gleice. Tem mais alguém nessa equipe? Beleza. Tenho aqui Davi Matos, Icleide e Ítalo. Tem mais alguém nessa equipe? Certo. Eu tenho aqui Daniele, Raíssa, Fernanda, Patrícia e Lília. Tem mais alguém nessa equipe? Oi, professor. Professor, Oi. então, nessa equipe que tá a Fernanda, que no caso sou eu, a Raíza, a Lívia, aí vai ser só nós três. Certo. Então, é só a Fernanda, a Lília e a Raíssa. Lívia, É Livian. isso. Então, Fernanda, Lívia e Raíssa. Sim, isso mesmo. Tá certo. Tem uma equipe 6 que eu coloquei aqui. Tem a Elmara, Maiara, Robert, Pedro. E tem uma equipe 7 que é a Lia Lago. Faltou eu chamar alguém, pessoal? Mais alguém fez o trabalho que eu não chamei agora? Professor, Oi. a Lia tá na nossa equipe também, eu acho.
Deixa eu ver bem aqui. Certo. E qual é o teu nome? É a mesma equipe do Arieyson. Alisson. Certo. Só confirmar aqui, que é a equipe do Marcelo, adorei isso, né? O nome de Marcelo não está aparecendo aqui nessa lista, por isso que eu estou confirmando para vocês o nome de todo mundo. Vou olhar bem aqui rapidão. Não, tá certo. Os pontos de Marcelo na aula passada não apareceu, porque ninguém lembrou de falar o nome dele na hora que eu perguntei quem eram as equipes. Certo. Só organizar aqui. Certo. Mais alguém tem alguma observação sobre alguma equipe, pessoal? Vou ler aqui de novo para poder ter certeza que está tudo certo. Equipe 1, Bruno, Deisiele, Cíntia Sandriane. Equipe 2, Maria Macedo, Josemara Franciele, Alexandre. Equipe 3, Arielson, Breno, Cássia, Débora, Amanda, Gleice, Lia, Marcelo. Equipe 4, Davi Matos, Ingrid e Ítalo. Equipe 5, Raíssa, Fernanda, Livian. Equipe 6, Elmária, Maiara, Robert, Pedro. Alguém mais, alguma alteração mais que é para ser feito, pessoal? Certo. Então, deixa eu ver aqui um pedaço de papel. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para poder fazer esse sorteio. Só um minuto. Então, são 6 equipes. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Equipe 6, Elmária, Maiara, Robert e Pedro. Tem alguém da equipe aí na sala?
Elmária, Maiara, Robert e Pedro. Maiara. Certo, a equipe vai apresentar, Maiara? Eu não sei se os outros estão aqui. Elmara está presente? Você apresenta a sua parte e aí eles ganham uma parte dos pontos, você ganha a maior parte dos pontos. Pode ser assim ou você não quer apresentar nada? Ok, vou apresentar. Certo. Só um momentinho, pessoal. Tá. Então, eu fiquei com a parte de B2B, né? E como a tradução já fala, que é de empresa para empresa, o próprio nome já diz, business to business, como é? Business to business, né? Business. Business, isso. Então, é de empresa para empresa. O próprio nome já diz. Então, pode ser de uma indústria para indústria, de indústrias para atacadistas, de atacadistas para outras indústrias até, de indústrias para distribuidores, para as revendas, revendedores, e podem ser uma linha assim de indústria para distribuidor, de distribuidor para fornecedor, de fornecedor para atacadista. Tudo isso é B2B, de empresa para empresa. E podem ser de empresas assim que vendem uma matéria-prima para as empresas poderem produzir vários outros diversos produtos. Então, eu escolhi uma plataforma de sucesso que é o B2 Brasil. Ele é a maior plataforma da América Latina, o maior portal. E eu achei bem interessante porque, como ele consiste em outros países, ele tem um tradutor, né, dos negócios. E ele facilita na compra. Ele é muito fácil de utilizar na compra, fazer a compra e as vendas também. Eu estava olhando os comentários de um dos fornecedores e eu vi que é muito interessante eles colocando lá que é muito fácil na compra e esse novo método de traduzir tudo que, por exemplo, tem uma pessoa em outro lugar que não fala português, aí para ficar se comunicando, o portal automaticamente ele traduz para facilitar melhor na compra, né? E na venda, nessa transação. Ele também facilita para obter informação sobre estoque, entrega, e gera bastante negociações, contatos com diversas empresas, não só no Brasil, mas também fora.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Hum, ele é um grande marketplace também. Por isso, gera mais contatos e negociações, que reúne várias empresas brasileiras com internacionais. Por isso, essa plataforma ela possibilita que as empresas se conectem com mais diversos segmentos. E é isso, professor. Certo, Mayara. Estou procurando aqui o trabalho de vocês no e-mail. Sabe quem mandou o trabalho? Foi porque nenhum nome do que vocês me falaram aqui é Mária, Mayara, Robert, Pedro. Tem aqui no trabalho, tem Francisco Oliveira, que mandou e-mail, Alexandre, Tainara, Natália Hudson, Fernanda Oliveira, Cíntia Lemos, só. O Sabe Gustavo quem? ficou responsável por enviar o trabalho. Certo. Então, na tua equipe também tem uma pessoa chamada Gustavo. Tem. Porque quando eu fiz aqui a chamada para ver se quem eram as equipes, o nome de Gustavo não apareceu. Mas também não tem o trabalho dele aqui. É bom depois tu mandar uma mensagem para ele para ver se realmente ele mandou. Tá bom? Eu mandei, não sei, ele ainda não respondeu. Pessoal, tem alguma equipe que queira por livro? Como, professor? Estou perguntando se existe. Eu estou explicando. Estou perguntando se existe alguma equipe que, por livre e espontânea vontade, queria apresentar o seu trabalho. Bom, a minha equipe, tipo, aqui tem eu e mais um garoto aqui, mas os demais acho que devem estar ocupados ou resolvendo alguns problemas, mas a gente ficou com o mesmo tema que a Mayara acabou de apresentar, o B2B. Entendi, Manuel. Beleza. Mais alguém tem interesse de apresentar algum assunto que não seja o B2B? Assim, como eu estudei um pouco, eu gostei, gostaria de falar. Professor? Pode falar. Pode falar, Então, Fernanda. eu só queria confirmar se a minha equipe toda está aí, que poderia ser a gente, sou eu, a Raíza e a Lívia. Sim, a Lívia, mais cedo, eu acho que você ainda não tinha chegado, ela confirmou 2 vezes a sua equipe, que é a Raíssa, a Fernanda e a Lívia. Foi eu que confirmei. Então, eu fiquei responsável pela C2C e B2B. Eu posso falar, como já foi B2B, eu posso falar sobre a C2C. Ok, fica à vontade. Então, eu peguei o exemplo de um site que se chama Enjoei. Ele é um marketplace. Como esse método, né, C2C, consumidor para consumidor, esse marketplace ele funciona como uma venda. Você pode vender nesse site ou comprar roupa, calçados, acessórios e até eletrodomésticos. E ele foi criado em
2009, que ele foi fundado por um casal que se chama Tia Lima e Ana Luísa McLaurin. E no começo era em forma de blog, e é onde que eles vendiam roupas deles mesmos e de amigos. E com o tempo foi tendo muita demanda. Aí acabou que em 2012 eles transformaram em uma loja virtual. E nesse ano chegou a arrecadar mais de 3 milhões de reais. Aí, com as tecnologias avançando, eles resolveram criar em 2014 um aplicativo, que também teve muito sucesso. Aí em 2015, aí no site eles tiveram uma mudança onde que separava as roupas, né, e os calçados, tudo por número, por marca, ou no tanto de roupa, no caso é tamanho, né? E assim foi crescendo. E em 2016, eles fizeram uma parceria com o canal de televisão GNT, que teve uma série Desengaveta, que foi apresentado pela Fernanda Paes Leme. E foi isso, tendo muito sucesso, e a plataforma também, tanto para quem compra como para quem vende, tem muitas vantagens, onde também você pode obter cupons e promoções, e também tem como você ver pela sua região o que te interessa mais, entendeu? É isso. E Enjoei o nome do site e do O que que tu aplicativo achou, também. o que que tu achou de mais interessante nessa pesquisa? Então, eu achei interessante que no site eu já entrei, já vi como funciona, que você é fácil de achar as peças que você procura. Você pode procurar por marca ou pelo seu tamanho também, ou que te oferece o que você quer. Tipo assim, é uma plataforma muito fácil de usar, entendeu? É muito objetivo assim de você achar o que te interessa. E também tem os preços legais, entendeu? Só Certo. que eu achei uma desvantagem, assim, eu já usei esse site, né? Porque eles têm uma taxa, tipo assim, eu vou colocar alguma peça para vender, algo assim, eles cobram uma taxa e às vezes não vale muito a pena porque, tipo, eu esqueci de dizer que você pode utilizar esse site também para usar roupas novas ou já usadas, e acaba que você quer buscar alguma roupa usada e abaixo, e acaba que por conta dessas taxas que eles cobram, não vale muito a pena, entendeu? É, a gente tem que ter muito cuidado ao consumir esse tipo de serviço. Certamente tem algumas coisas que valem a pena e outras que nem tanto, né? Dependendo da Sim. taxa, por exemplo, tem coisas que pela internet, é bem baratinho. Ah, beleza. Mas quanto é que é o frete? Pô, o frete é o mesmo valor do produto. Então, não Às vale vezes mais caro que o produto e não vale a pena por conta disso. isso. Estou vendo aqui que teve um trabalho. Beleza, Fernanda. Então, muito obrigado pela participação. Ficou muito bem explanado o assunto do teu exemplo C2C. Era esse, de fato, o objetivo. Mais alguma Obrigada. aqui, mais algum aluno de forma independente quer apresentar a sua parte do trabalho, pessoal? Beleza.
Pessoal, estou vendo aqui que teve uma equipe, que é a equipe de Arielson, Breno, Cássia, Débora, Cleice, Gustavo, Lia, Lago, Natália, Manuel, Marcelo, Pedro, ultrapassou muito a quantidade de alunos que eu tinha dito que poderia ter na equipe. Então, isso não está em desconformidade com aquilo que foi pedido no trabalho. Então, essa equipe vai ficar com menos pontos do que o valor total da pontuação, tá? Eu falei que era para ser só. Eu já flexibilizei 10 alunos em uma equipe, já é uma coisa assim absurda. E eu flexibilizei a 10, mas aí a equipe colocou mais gente ainda, então infelizmente tá desconforme aquilo que eu solicitei. Depois eu vou olhar com mais calma os outros trabalhos. Deixa eu só verificar se está faltando mais algum aqui. Eu estou sentindo falta de trabalho aqui. No corpo do meu e-mail está faltando trabalho, tá, pessoal? Vou logo copiar aqui de quem são, para poder, quem não enviou, se não sabe, trabalho de Fernanda, Raíssa e Lívia está aqui, tá ok. Fernanda foi que acabou de apresentar. E a última equipe, que é a equipe de Bruno, Cíntia, Deusiele, Euler e Sandriane. Certo. Eu não tenho trabalho aqui de Davi Matos, Iglet e Ítalo. E nem o trabalho de Elmária, Maiara, Robert, Pedro e Gustavo. Essas duas equipes, só se eles enviaram o trabalho e não colocaram no título atividade 5. Se colocaram qualquer outra coisa, eu vou acabar não achando. Mas se enviaram, é só depois no WhatsApp me mandar um print, que aí eu posso tentar fazer uma busca para poder localizar esse trabalho. Mas até agora, só essas equipes. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, vamos dar prosseguimento às nossas atividades. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento de marketing e negócios na internet, certo? Esse assunto, ele é um assunto que... Fechei aqui, droga. Só um segundo.
Esse assunto está na seção 3.3 do nosso livro de base, né? E nós vamos explorar um pouco esse assunto agora. Deixa eu levantar. Começando a dar aula em pé, meu povo, porque sentado as pernas já não aguentam mais. Muito tempo sentado. Então, pessoal, é o seguinte. Inicialmente, as pessoas, de forma geral, absorveram que o marketing ele está associado somente à propaganda e à venda. Mas o marketing ele é muito mais que isso. Sobretudo, o marketing ele trabalha com todo o raciocínio, desde a necessidade do cliente, a análise do mercado, e aí sim a um oferecimento de um determinado produto ou serviço. O marketing ele passa por todo esse viés de processos do qual uma empresa se utiliza para poder atingir seu produto, que é atingir o seu objetivo, que é justamente obter lucro por meio de uma prestação de serviço ou pelo fornecimento de determinados produtos. Então, a internet ela apenas possibilitou a venda de alguns produtos, mas o marketing ele tem realmente essa aparição popular mais para a questão da propaganda, porque é o que mais aparece para o público. Então, todo mundo, quando vê uma boa propaganda, diz, quem foi que fez isso? Foi o pessoal do marketing. Aí tem uma estratégia de fazer um banner diferenciado, que pisca, ou que se mexe. Quem foi que fez isso? Foi o pessoal do marketing. Então, o marketing acabou sendo associado somente àquela parte ali da mídia, de atrair o cliente, né? Atrair o cliente no momento da propaganda. Mas, entendam, marketing não se limita somente a este papel. O papel do marketing ele consiste em identificar as necessidades que não são satisfeitas e colocar no mercado produtos e serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem satisfação para os consumidores, mas também vão gerar lucros para a empresa. Então, obrigatoriamente, o marketing, de forma científica, de forma acadêmica, a gente entende que o marketing ele nos proporciona uma série de vantagens, e não somente a propaganda. A propaganda é somente um dos itens. Então, para a gente diferenciar marketing, dessa parte do marketing, que é a propaganda, das demais partes do marketing, a gente vai entender o que é marketing, né? O marketing e propaganda de forma geral. Então, primeiro, a propaganda, né, é uma forma paga para se divulgar a empresa. Então, a equipe de marketing ela pode se limitar a fazer realmente somente propaganda. Muitas equipes de marketing se limitam somente a isso, mas a ideia do marketing, a ciência do marketing, ela é muito mais além de que fazer propagandas para vender um produto, um serviço, criar promoções de vendas ou criar uma publicidade, né? Que a publicidade aí é justamente a forma de comunicação não paga. E a propaganda é a forma de comunicação de venda paga. Então são coisas diferentes. Propaganda, ela obrigatoriamente requer uma lucratividade para a empresa. Publicidade, ela ocorre de forma não paga. Então, vendas pessoais realizadas pela internet entre compradores e vendedor, e marketing é o chamado de marketing direto. Então, elementos como a internet levaram o processo de comunicação a se modificar. A gente sabe que a internet ela modificou boa parte da forma como as pessoas se comunicam, boa parte da forma como as pessoas acessam a informação, acessam a serviços. Então, antes da internet, a comunicação ocorria de uma forma muito tradicional, ou seja, por meios físicos. Esse meio físico era o meio ou escrito no papel, ou meio pessoal, ou por telefone,
Então, mas existia ali um canal, que era um canal onde a pessoa precisava expor, ou ao vivo, falando um com o outro, ou por telefone, ou por meio de gravar uma mensagem em uma carta, para poder ser enviada essa informação fisicamente até o seu destinatário. Então, tudo isso fazia com que existisse uma certa lentidão, existia uma certa ineficiência no transporte. A carta poderia não chegar, a ligação ela poderia cair, e o consumidor não apenas se comunicava com a empresa, mas também com outros consumidores e até mesmo com seus concorrentes antes da internet. Tradicionalmente, pessoal, a informação era transmitida de forma direta do emissor ao receptor. Essa era a forma mais comum. Com a internet, tudo isso foi transformado, ou seja, a comunicação estabelecida por meio do ambiente intermediador, não podendo a empresa controlar essa comunicação. Então, a internet proporcionou uma evolução na comunicação nunca antes vista. Ela trouxe um ambiente bastante interativo. Mas o que é interatividade? A interatividade é uma característica da comunicação que ela acontece de forma bilateral. Então, as duas pessoas conseguem se comunicar. Por que a gente está falando isso? Porque a televisão, por exemplo, é um canal de comunicação unilateral. Somente quem está lá dentro da televisão falando para as pessoas é que consegue emitir a mensagem. Então, isso é uma comunicação unilateral. E a internet, ela proporcionou justamente o aspecto da interatividade, que a interatividade ela está ali conseguindo, por meio da internet, fazer com que tanto o usuário, ou tanto o cliente, quanto o vendedor, eles possam se comunicar mutuamente, cada um mandando suas informações e de forma bastante rápida, precisa e eficiente. Isso, para nós que já absorvemos no nosso cotidiano essa possibilidade de se comunicar com a empresa de forma eficiente, passa até despercebido, mas as coisas nem sempre eram assim. Então, o usuário ele pode se auto-orientar nessa questão da interatividade, escolhendo justamente as formas de como ele vai buscar, de como ele vai navegar na internet para poder buscar aquilo que ele precisa, da informação que ele precisa. Então, com isso, ele obteve a maior liberdade. É diferente de você chegar em uma loja e essa loja, para você ter informação, você precisa falar com o vendedor. E aí o vendedor pode te atender ou não, ele pode estar ocupado ou não, ele pode ser cortês ou não. Então, existe uma série de diretivas que faz com que você se iniba ao procurar informações sobre um determinado produto. Às vezes o vendedor falou uma coisa que você não ouviu ou você não entendeu, aí você vai pedir para repetir, ele já repete meio que, ele pode repetir essa informação meio que insatisfeito. E quando a gente está fazendo a nossa pesquisa na internet sobre um determinado produto, não existe nada disso, né? Existe ali a interação com as informações, existe uma busca das informações onde a gente consegue, no nosso tempo e da nossa forma, ter acesso a tudo aquilo que é necessário para a gente comprar ou não aquele produto. Então, a sincronicidade nas comunicações entre o emissor e o receptor, com tempo de resposta imediato, fez com que a internet também se tornasse interessante para poder realizarmos efetivamente a contratação de empresas para fornecer os seus produtos ou a contratação de empresa para adquirirmos determinados serviços, prestar determinados serviços. Então, a partir daí, já que o marketing... Primeiro, vocês entenderam que o marketing ele é muito mais completo, muito mais expansivo do que somente propaganda, né? Repetindo, o marketing ele leva em consideração
todo um processo de identificar o que o cliente precisa, identificar o que o mercado precisa, né? Porque o mercado é feito por clientes, mas só que ele leva em consideração também aspectos dos fornecedores, identificar a forma como esse produto vai ser desenvolvido para poder nós chegarmos a um padrão de qualidade interessante e, por fim, vender o produto, ou seja, demonstrar o produto de uma forma mais eficiente, que aí é a parte da propaganda. Por que a gente está estudando marketing, professor, se a gente está numa disciplina de sistemas de informação gerencial? Pessoal, tudo isso são processos. E as empresas trabalham hoje informatizando processos. E essa informatização, ela vem por meio justamente de métodos que utilizam a computação. Então, os procedimentos internos das empresas, na sua grande maioria, eles são assistidos por sistemas. Então, existem sistemas para todo esse aparato. Vocês já viram alguma coisa de marketing, alguma outra disciplina, pessoal? Até agora, não. Beleza. Então, está entendido que o marketing, ele obrigatoriamente não se limita somente à propaganda. O marketing ele se limita em entender a necessidade do usuário, entender a necessidade do mercado, identificar dentro dessa necessidade coisas que podem ser produtos ou serviços que são interessantes para a empresa vender. Ajudar a desenvolver, por que ajudar a desenvolver? Ele já ajudou a identificar o que a gente vai vender. Agora ele vai ajudar a desenvolver? Porque ele leva em consideração a questão da qualidade, do processo da qualidade. E o que é qualidade? A qualidade eu estou, neste produto que eu estou fabricando, eu estou atendendo a necessidade do cliente. Então, o processo de marketing, a ação de marketing, ela está associada a essa necessidade de acompanhar o procedimento de como o serviço está sendo prestado ou como o produto está sendo fabricado, para poder saber se realmente vai atender a necessidade do cliente. E por fim, depois que a gente tem este produto pronto, ou esse serviço pronto, a gente busca, por meio de ações de marketing, oferecer esse produto de forma mais eficiente. Então, a estratégia da utilização de marketing dentro da empresa são estratégias bastante amplas. Elas passam aí por uma série de naturezas, de processos diferentes dentro da empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida que eu possa tirar? Certo. Então, nós temos aí o plano de marketing, né? O que é o plano de marketing? Já que a gente já sabe a importância do marketing, da comunicação, a importância da comunicação dentro de uma empresa, né? Comunicação é tudo. Uma comunicação bem alinhada faz com que a empresa consiga trabalhar de forma mais rápida, sem perder tempo, sem se atrapalhar nos processos e nos procedimentos. Então, isso torna a empresa muito mais eficiente. A gente desenvolver um plano estratégico de marketing vai ajudar justamente a deixar a comunicação sobre aquilo que precisa ser feito de forma mais ágil, de forma mais eficiente. E o plano de marketing, essa ação de elaborar o plano de marketing, ele consiste justamente em a gente compreender as decisões e ações de marketing que a empresa deve realizar para a gente alcançar os objetivos. E quais são os objetivos? Vender produtos ou prestar serviços de forma mais eficiente, levando em consideração aquilo que o mercado está solicitando, aquilo que o mercado está requerendo. E o plano de marketing, para a gente poder conseguir chegar nesse procedimento, a gente precisa fazer um plano, e para traçar esse plano a gente precisa tomar uma série de ações e decisões que a gente vai justamente ver o que é
cada ação, cada sessão desse plano de marketing, que na verdade é um roteiro para o desenvolvimento do plano de marketing. Então, como atividade para a próxima aula, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, porque é isso que a gente vai fazer na próxima aula, que é um plano de marketing, mas um plano de marketing de comunicação, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas é interessante vocês já irem se entendendo, já irem se espertando para essa questão dessas informações. Então, um plano de marketing é uma estratégia, né? Uma estratégia planejada sobre aquilo que a gente vai fazer para poder atingir os objetivos do marketing, que a gente já sabe quais são, né? Identificar as necessidades dos clientes e, a partir das necessidades dos clientes, eleger produtos ou serviços, desenvolver esses produtos e serviços e oferecer esses produtos e serviços através de propaganda. Então, a primeira etapa do roteiro para o desenvolvimento do plano de marketing é justamente a gente estabelecer o objetivo de marketing. Estabelecer os objetivos, pessoal, está associado diretamente a todas as ações que você vai desenvolver. Você não pode simplesmente sair por aí desenvolvendo ações, desperdiçando energia, tempo e recursos, se você não sabe exatamente aonde você quer chegar. Então, a gente precisa sempre estar traçando objetivos para poder, depois desses objetivos, depois da definição desses objetivos, a gente traçar como a gente vai fazer para poder chegar a esses objetivos. Então, essa etapa a gente deve justamente identificar, deve ser identificada justamente as vendas das unidades ou valor monetário por produto ou serviço, o que possibilitará a análise da participação da empresa no mercado. Outros indicadores também devem ser considerados nesse momento, tais como retenção de clientes, novos clientes e fidelização de clientes. Então, a gente descreve como é que vai ser a fidelização dos clientes, a gente descreve como é que vai ser a retenção dos clientes, como é que a gente vai fazer para poder adquirir novos clientes e coisas e ações desse tipo. Isso vai definir os objetivos de marketing, né? Essas são as principais informações que contém nessa seção do plano. A segunda etapa, são várias etapas, né, para o roteiro do plano de marketing, mas essas etapas vão nos dar justamente uma visão bastante abrangente para quem ainda não entendeu a importância do marketing, para que serve o marketing. Nós temos a etapa aí da estratégia de diferenciação de produto ou de posicionamento. Alguém quer ler esse fragmento de texto aí? Quer dizer, alguém não? O povo não vai ler. Maria Macedo, leia para mim esse fragmento desse texto. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Macedo. Tudo bem, bebê? Sim. Estratégia de diferenciação de produtos ou de posicionamento. Ao falar de uma estratégia de diferenciação, a empresa está direcionando seus esforços para lançar um determinado produto, diferenciando da concorrência e que atenda às necessidades dos consumidores. Como exemplo, podemos falar das ações de grandes marcas, como a Apple ou a Samsung, que buscam apresentar ao mercado produtos diferenciados dos demais concorrentes. Então, a estratégia, né, Maria? A estratégia é justamente escolher produtos que tenham diferenciação no mercado em relação aos demais. Na verdade, produzir produtos que tenham toda essa diferenciação. Então, produzir algo que é igual àquilo que já existe no mercado e apresentá-lo dessa forma é muito trivial e não atrai ninguém. Ou seja, não nos coloca em uma posição mercadológica interessante. Então, a estratégia de... Oi, Maria. Então, eu poderia colocar como uma das ações de marketing, como eu criar estratégias para mostrar a necessidade ao consumidor
Tipo, um consumidor, às vezes, ele nem tem necessidade daquilo, mas através do marketing, juntamente com as outras ações de publicidade, de propaganda, ele acaba fazendo que eu, enquanto consumidora, eu, enquanto cliente, sinta a necessidade de ter aquilo, seja um serviço ou então seja um produto. Exatamente. Que é justamente o que as grandes marcas fazem, né? Elas procuram justamente apresentar os produtos que você nem sabia que você tinha necessidade daquilo. Porque é muito difícil você ter necessidade de algo que você não conhece. Então, a estratégia é justamente criar essa necessidade no cliente, demonstrando as vantagens daquele produto ou daquele serviço. E aí, a partir disso, você, de fato, você começa a consumir aquele produto ou aquele serviço de uma forma que foi estabelecida pela empresa. Então, você está consumindo hoje, boa parte dos produtos que a gente consome, eles têm um cunho, quem é muito responsável por isso é a parte do marketing. Porque o marketing ele vai estudar a necessidade do cliente, de alguns, e vai apresentar uma solução para essas necessidades, das quais fique evidente que aquele produto atende às necessidades e faça com que os clientes tenham a necessidade de consumi-lo. Então, nós, enquanto empresa, sempre vamos buscar essa diferenciação, vamos procurar uma estratégia para poder, nos nossos produtos e serviços, termos destaques em relação àquilo que já se apresenta no mercado. Mas qual o norte para isso? Qual a guia para isso? Qual a orientação para isso? A necessidade dos clientes. Mesmo que ele não saiba que ele tem aquela necessidade. O marketing ele tem que ter a estratégia de despertar essa necessidade no cliente. Beleza, Maria? Sim. Tranquilo. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa etapa? Essas são várias etapas no plano de marketing, tá? Do roteiro do plano de marketing. Então, estratégia de preço, né? A empresa... Oi, Manuel. É porque atualmente, tipo, as empresas de celular, como a Samsung, a própria Apple, Motorola e até as marcas da China, como a Realme e a Xiaomi, eles lançam diversos aparelhos consecutivos. Tipo, acho que em 3, 4 meses de lançamento de um, eles acabam lançando o outro, e lança o outro, lança o outro. Aí, às vezes, alguns youtubers falam, né, que são youtubers que fazem o unboxing, falam que não tem necessidade da Samsung de ficar lançando diversos aparelhos, assim, consecutivos. Lança 2, 3 de uma marca, 3 outros da mesma empresa, só que vários modelos diferentes. Aí uma pessoa que, por exemplo, comprou um telefone agora, em janeiro, agora, ou antes, lá em janeiro, agora em maio vai lançar outro. Aí o cara, aquele celular ali é melhor, tem câmera melhor, tem processador melhor, tem desempenho melhor, aí acaba comprando o outro. Ele não tem necessidade de ele comprar ele tem um novo. Só que ele se sente na vontade de ter um melhor, sempre melhor. Sim, lógico. Agora, nós, como pessoas, como acadêmicos, a gente tem que, no momento da nossa análise, optar por que lado nós estamos. Tu tá de que lado, Manuel? Tu tá do lado negro da força ou tu tá do lado branco da força? Tu tá do lado da empresa ou tu tá do lado do consumidor? Eu tô do lado que tá mais barato para me comprar um também. Ah, então tu tá do lado do consumidor. Então, na visão do consumidor, realmente ter essa quantidade gigantesca de produtos lançados no mercado atrapalha bastante. Porém, uma empresa, por exemplo, como a Samsung, que lança centenas de aparelhos, modelos de aparelhos por ano, ela tem que atender a necessidade do mundo. Então, culturalmente, nós temos determinadas preferências por tamanho, por peso, por tipo, por cor, por velocidade. A gente dá prioridade a determinados serviços, como alguns com a câmera, outros mais importantes ser a tela, outros mais importantes na velocidade de acesso à memória, no poder de processamento. Então, a grande quantidade de personalização dos aparelhos
acabou fazendo com que a Samsung lançasse uma quantidade gigantesca de aparelho. E a ideia é, eu tenho um aparelho para qualquer tipo de necessidade que você tenha, independente de qual sua necessidade. E já a Apple, né, com seu iPhone, não. O que eles fazem? O meu aparelho faz tudo. O meu aparelho atende a todas as necessidades. Então, aí existe toda uma estratégia, porque a Apple ela sempre trabalhou no sentido da simplicidade. Tanto é que foi eles quem tiraram as teclas do celular. Né? Antigamente, os celulares vinham com a tecla do teclado ali na frente, foram eles que tiraram. Por uma questão de tornar o aparelho mais clean, que a gente chama, né? sem muito detalhe com simplicidade. Já a Samsung não, eles já optaram por ter uma diversidade gigantesca de aparelhos para dizer assim, eu tenho um aparelho que dobra, eu tenho um aparelho que tu pode escrever em cima dele, eu tenho um aparelho que pode cair na água, eu tenho um aparelho que pode filmar 100 vezes, dar um zoom de 100 vezes. Então, isso são algumas das setas que a Apple tenta, no mesmo aparelho, fazer tudo isso e acaba não conseguindo. Por exemplo, a Apple do iPhone, eles não têm uma caneta para poder transformar o teu telefone em uma mesa digitalizadora, né? Então, mas são estratégias, cada um tem uma estratégia diferente. Agora, lógico, isso no mercado de telefones não é nem tão expressivo, não é nem tão complexo. No mercado de carros, por exemplo, lançar carros todo ano, é algo que deixa o cliente de uma posição muito mais desfavorável, porque tu compra um carro hoje, tu tira ele da concessionária, tu tirou, ele já perdeu 20% de valor de mercado. Aí passou um ano, ele já perdeu mais 5%. E aí, a cada ano, ele vai perdendo 5. Por quê? Porque as fábricas sempre lançam um carro a cada ano, sem necessidade. Né? Carros, eles vão mudando, eles funcionam de forma muito similar. Então, de um ano para o outro, o carro não apresenta nenhum tipo de mudança para poder ser lançado novo. Mas isso é uma estratégia de marketing. O carro ele está associado a status. E status, socialmente falando, representa na cabeça das pessoas que aquela pessoa ela é bem-sucedida. Se ela é bem-sucedida, as pessoas vão querer estar perto dela, as pessoas querem estar perto de pessoas que conseguiram alcançar um patamar. Então, tem toda uma estratégia psicológica, cultural, né, que isso vai variar de cultura para cultural, da qual o marketing ele cria apelos para poder você realizar aquela compra, né? Quando você compra um aparelho mais novo, as pessoas culturalmente, não que isso seja certo ou que eu concorde, olham essa pessoa com os outros olhos, né? Ah, poxa, fulano tá bem, olha, tá com celular novo, tá com carro novo. Então, a questão do novo é um apelo de marketing, novo, de ponta. Ah, o celular dele é de última tecnologia. Então, o marketing ele busca nessa brecha cultural da sociedade justamente explorar um canal para aumentar a quantidade de vendas. E aí cada empresa vai criar a sua estratégia. Algumas com a simplicidade, como a Apple, e algumas com a diversidade, como faz a Samsung, certo? Mas eu concordo plenamente de que a gente não precisa estar mudando o celular o tempo todo. Eu fiquei com o meu 5S durante quase 4 anos. Eu só mudei mesmo do 5S, do meu iPhone 5S, para um outro porque eu viajei para fora do país e aí lá é muito mais barato e eu acabei comprando. Só por causa disso, senão eu não tinha nem trocado. Questão de oportunidade. Aí não atende a necessidade da bateria, né? Oi? Ah, sim, a questão da bateria. Eu cheguei a trocar a bateria, sim, do meu iPhone 5S, eu cheguei a trocar a bateria. Mas ele me atendia direitinho, era bem resistente, como eu sempre usava na capa, ele atendia. Lógico que quando eles começam a ficar muito antigos, tu começa a olhar os outros aparelhos e dizer, poxa, o meu não tem isso. Ah, eu gostaria que o meu tivesse isso também. Mas se tu parar bem para pensar, você como consumidor, não tem necessidade, não tem muita diferença. Para vocês terem uma ideia, o homem foi à Lua
com o mesmo poder de processamento de um iPhone 5. O poder de processamento dos computadores que tinham dentro da cápsula era a mesma quantidade de memória e a mesma quantidade de poder de processamento. Então, esses celulares, eles são realmente já computadores com altíssima velocidade, os mais atuais, com altíssima capacidade de velocidade. O problema é que, qual a aplicação que a gente dá para isso? Comprar um celular com uma câmera que dá um zoom de 100, né, que é o caso do Samsung A20 agora, se eu não me engano, o HD. Ele dá um zoom de 100 vezes. Mas para que eu quero um telefone que vai dar um zoom de 100 vezes? A não ser que eu seja um voyeur, né, que quer ficar olhando, que não devo ir longe na casa dos outros. Aí vai lá e compra. Mas se não, preciso tirar foto de longe. Assim como as fotos de 30 megapixels. Uma foto de 10 megapixels, tu já faz quase o tamanho de um outdoor, tu já imprime quase o tamanho de um outdoor. Para que eu vou querer mais do que isso? Então, o marketing, ele acaba, nessa etapa aqui da estratégia, ele acaba nos trazendo, né, a possibilidade de fazer com que o cliente consuma algo que não precise. Então, ela traz a necessidade de seduzir o cliente, e agora, Manuel, a gente sai do lado do cliente, porque agora nós somos empresas querendo vender nossos produtos, e aí a gente vai buscar seduzir, de fato, o cliente para poder o cliente ter o consumo de adquirir um produto do qual nem ele sabia que era interessante ou que seria bom. Mas o marketing, a propaganda, o mercado de forma geral, ele realmente não é algo justo, não é algo que pode ser trabalhado sempre em questões dignas, morais. Por quê? Porque realmente você produzir um carro por ano não tem justificativa além do lucro da empresa. Se o carro não vai mudar nada de um ano para o outro, eu vou mudar o quê? Mudo um pouquinho o farol, mudo um pouquinho o desenho do para-choque, mas para que isso? Para poder desvalorizar os carros anteriores e fazer com que as pessoas comprem e queiram sempre o mais novo, mais atual, mesmo que esse mais novo, mais atual, não agregue absolutamente nada tecnicamente àquele cliente. Então, as empresas trabalham também dessa forma. Outra estratégia que a gente precisa definir no roteiro do plano de marketing é a estratégia de preço, né? A empresa tem que optar em adotar a estratégia de preço, que pode variar entre um preço igual aos meus concorrentes, um preço inferior aos meus concorrentes. Então, ou uma coisa ou outra, igual, inferior ou superior, certo? A concorrência. Se for igual, eu tenho que ter um outro apelo em relação à diferenciação do meu produto. O meu telefone, eu vou aplicar um telefone que é igual ao iPhone. Eu vou vender pelo mesmo preço, o cliente vai lá no iPhone, que já está mais tradicionalmente enraizado no mercado. Não, então eu vou vender um telefone igual ao iPhone e a minha estratégia vai ser vender mais barato. Então tudo bem, tu já traçou uma estratégia de marketing interessante. Ou então eu vou vender meu telefone mais caro do que o iPhone. Tá? Então, se tu vai vender mais caro, tu vai ter que convencer o cliente a comprar o teu produto, não pelo preço, mas por outro motivo. Tem gente, pessoal, que compra as coisas só porque é mais caro. Tem gente que vai no supermercado e vai pegando só as coisas que são caras e colocando no carrinho, porque acham que mais caro sempre é referência de qualidade. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Existem coisas caras que não têm um valor de qualidade, não tem uma agregação de qualidade, até mesmo porque preço ele é relativo. O que dá o preço é justamente o apelo comercial. A gente tirou agora aí em relação aos produtos na pandemia, alguns produtos como máscara, luvas e alguns remédios que chegaram a preços absurdos. Comprava quem achava que quem podia, e quem achava que aquilo dali tinha valor suficiente para aquele dinheiro. Então, a lei da oferta e da procura, ela acaba alterando essa estratégia do preço ao longo da realização do fornecimento do produto, daquele produto.
Então, a estratégia do preço é algo que a gente precisa determinar. É igual, inferior ou superior à concorrência? Outra estratégia que a gente precisa estabelecer, que faz parte do roteiro do plano de marketing, é a estratégia do canal de vendas. Alguém pode ler para mim? Tá, eu vou ler. Esta etapa preocupa-se com os lugares onde os produtos serão encontrados. Pense, por exemplo, no caso das bebidas energéticas, que são mais encontrados apenas nos mercados, mas em lojas de conveniências, postos de gasolina, bares e etc. Certo. Então, o canal de vendas, a gente precisa estabelecer exatamente aonde o nosso produto ele vai aparecer. Né? Vai ser num simples mercado de bairro, ou o nosso produto ele vai aparecer, ele vai estar mais disponível nos grandes centros, no centro comercial, no centro empresarial. Então, estabelecer o canal de vendas é uma das etapas do roteiro do plano de marketing. Outra estratégia é a estratégia de comunicação, ou seja, deve-se responder quais os veículos serão utilizados para relacionar-se com os clientes e os consumidores. Né? A empresa pode utilizar o veículo de grande massa, como televisão, ou optar por um canal mais específico, como uma revista, ou ainda assim utilizar, por exemplo, e-mails, ou utilizar das redes sociais, como Instagram, Facebook, coisas do tipo, para poder ter acesso ao cliente, ou seja, fornecer as informações do seu produto para com o cliente. Né? Hoje, as redes sociais são utilizadas de forma muito massiva para poder as empresas terem acesso de comunicação com o cliente. E aí temos como uma outra etapa também do roteiro do plano de marketing, o detalhamento do plano operacional de marketing. O que é o detalhamento do plano operacional de marketing? A gente precisa, pessoal, descrever de forma detalhada quanto ao início das vendas, o treinamento dos colaboradores, o abastecimento das lojas, operações publicitárias junto ao consumidor, anúncios vinculados e ações junto ao site. Ou seja, colocando o marketing para funcionar, descrever o marketing funcionando em todas as suas etapas. Então, no plano de marketing, esse detalhamento ele é fundamental porque nele a gente vai estabelecer uma série de diretivas que vão nos orientar quanto o tempo que isso vai ser, que o plano de marketing vai necessitar para ser executado, tanto tempo quanto em relação a custo, em relação à quantidade de pessoas que vão ser necessárias para executar esse plano de marketing. Nós temos aí a definição de investimentos e orçamentos, né? No plano de marketing, a gente tem que levar em consideração o detalhamento quanto aos investimentos que devem ser feitos na comunicação da empresa, junto com seus consumidores e clientes, até mesmo o desenvolvimento de novos produtos. Então, como eu expliquei para vocês, o marketing ele não se limita somente à propaganda, ele se limita também ao desenvolvimento de produtos, e aí a definição do investimento trabalha justamente este elemento de custos. O plano de marketing, ele também, né, falando aqui sobre o último elemento do roteiro do plano de marketing, ficou por meio da definição de avaliação e controle. Ou seja, como é que a gente vai ter certeza que o nosso plano de marketing ele está sendo eficiente? A eficiência está diretamente ligada aos indicadores quanto ao cliente. Então, a gente precisa definir quais são as pesquisas, indicadores que ficarão os resultados e as ações, que deixarão claros os resultados e ações. Qual é o grau de satisfação do consumidor? Entre outros pontos a serem justamente especificados pela empresa, porque isso vai variar de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com a visão da empresa.
Então, definir se o processo de propaganda está sendo eficiente, precisa se fazer pesquisa junto ao cliente. Não sei se vocês já viram, quando algumas vezes a gente é questionado pela empresa, como foi que você soube da nossa empresa? Aí você escolhe lá, canal de internet, propaganda, outras pessoas, pela televisão. Eles estão, neste momento, está sendo feito justamente uma avaliação em relação ao método que aquela empresa está utilizando para poder realizar a venda, que isso é uma estratégia de marketing. Então, de forma geral, pessoal, esse foi a última definição do roteiro do plano de marketing. E aí a gente deve ter compreendido, a gente deve compreender, né, que a correta utilização do plano de marketing na empresa nos torna menos vulnerável, porque a gente começa a identificar uma série de processos que, se forem criados um plano para essa série de processos, aí evita uma quantidade gigantesca de erros. Por exemplo, produzir um produto que ninguém quer, prestar um serviço que ninguém quer, praticar um preço sem nenhum tipo de análise. Acordei hoje, vou baratear o produto que eu quero vender logo. Acordei hoje, vou aumentar o preço porque... Não, as coisas não podem ser realizadas dessa forma. Então, isso, todo o plano de marketing, ele vai deixar a empresa menos vulnerável à quantidade de falhas que podem ocorrer durante o funcionamento da empresa. E o plano de marketing ele vai também permitir que a empresa se posicione de uma forma bem antecipada no mercado, junto aos consumidores, uma forma bem destacada. E isso vai proporcionar que essa empresa tenha um posicionamento correto diante dos clientes. Ou seja, se você estuda o cliente, as suas necessidades, você tem a possibilidade de oferecer o produto certo, de realizar a comunicação adequada, de realizar um planejamento de forma mais cuidadosa, justamente com o objetivo de atender a necessidade do cliente. E se a gente atende a necessidade do cliente com o valor correto, a nossa empresa tende a realizar vendas de forma mais efetiva. E realizar a venda de forma mais efetiva, a prestação de serviço de forma mais efetiva, reflete diretamente nos lucros. Então, qualquer cuidado que a gente tome, qualquer erro que a gente execute em relação ao cliente, pode diminuir nossos lucros e, consequentemente, manchar o nome da nossa empresa. E, a partir desse planejamento, a gente tem a possibilidade, professor, é certeza, é só fazer um plano de marketing que tudo vai estar certo? Não. Fazer um plano de marketing, se você errar algum desses elementos, você pode colocar tudo a perder. Mas, quando a gente faz o plano de marketing, a gente aumenta em muito a possibilidade de realizar boas vendas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o roteiro do plano de marketing. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação, expor alguma análise, expor alguma experiência? Vocês imaginavam que o marketing ele era tão expansivo dessa forma? Alguém já tinha ouvido falar que o marketing fazia tudo isso? Tipo, quando eu vejo as propagandas na TV, aí tá falando lá um monte de coisa e tudo mais, mas eu falo assim, pô, é só marketing, só serve pra isso. E hoje a gente aprendeu que o marketing não é só isso, né? Quando a gente fala assim, só marketing, normalmente as pessoas dizem assim, esse produto nem é tão bom, é só migué, né? É isso que quer dizer, Manuel? É, Isso. Pois é, porque aí é aquele negócio que eu estava explicando um pouco mais cedo para vocês sobre que a indústria, o comércio, né, e as empresas algumas empresas, elas não trabalham de uma forma muito, como eu posso dizer, com muita moral, né? Ou seja, com muita ética. Tem muita empresa que explora a propaganda, para poder vender e inventa coisas sobre produtos que não existem, né? Por exemplo, eu sempre olho
Teve uma época que eu estava com um problema na minha garganta, que eu estava roncando muito. Aí eu comprei uma besteirinha que eu olhei na internet, coloca aqui no nariz, diz que para melhorar o ronco. Nada. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre o que era o ronco, como funcionava o ronco, quais são os motivos, as causas. Fui fazer uma busca mais científica e percebi que aquilo lá não ia nem nunca, nem assim, de forma alguma melhorar o ronco. Muito pelo contrário, estava atrapalhando minha respiração. Ou seja, só propaganda enganosa, né? Que aí o Manuel chamou, isso é só marketing. Ou seja, o marketing acaba, por ser responsável pela propaganda, ele acaba sendo também responsável quando as empresas utilizam de má fé na sua publicação para poder tentar seduzir o cliente a adquirir um determinado produto ou um determinado serviço. Beleza? Mais algum comentário, pessoal, sobre esse roteiro do plano de marketing? Eu vi numa pesquisa que eu fiz que um dos B2B, né? Que eu fiz na Sim. pesquisa, aí eu vi na pesquisa que eu estava olhando, eu vi que um dos desafios dessa plataforma B2B é a comodização. Isso acontece quando os clientes percebem que o produto ele não se difere dos outros comércios no mercado. Aí, então, esse é um dos desafios. Então, as empresas sempre têm que estar inovando, principalmente em marketing, sempre investindo para se diferenciar mais um pouco dos outros mercados, das outras empresas no mercado. Isso. A inovação, ela é um veículo é um aspecto, é uma característica de necessidade com relação ao consumo, né? O consumo está associado diretamente a algo novo. A gente tem, a humanidade, de forma geral, tem interesse por algo que é desconhecido, tem interesse em adquirir algo que é singular, que reposicione as pessoas em uma situação de singularidade, ou seja, só eu tenho isso ou poucas pessoas como eu têm isso. Então, existe todo um apelo de marketing que é explorado na humanidade para poder realizar esse tipo de estratégia e tornar esse traço de personalidade da humanidade um fator de aquisição ou de prestação de serviços de forma mais facilitada. Ou seja, existe todo um apelo das indústrias, das empresas, a utilizar essa característica humana para poder vender os seus produtos ou serviços. Muito bem colocado, Maria Macedo. Beleza, pessoal. Então, Professor. Oi? Não foi eu, não. Não? Opa. Quem foi? Desculpa. Acho que teve um... Maiara. Maiara. É porque, para mim, aparece somente as siglas. De um lado da tela aparece somente as siglas e do outro lado é porque aparece o nome completo. Eu olhei M, aí eu pensei que fosse Maria Macedo. Mas ok, Maiara. Muito obrigado. Desculpe pela troca dos nomes. Então, saindo agora do plano de marketing e passando para o plano de marketing virtual, a gente começa esse assunto entendendo que a evolução com a tecnologia trouxe muitas mudanças e a tecnologia nas empresas fez com que as empresas sofressem uma série de adaptações. Com isso, a gente percebeu a necessidade do desenvolvimento de um plano de comunicação destinado para a internet. Então, a empresa começou a vender para a internet. O mesmo plano de marketing para uma empresa física é igual para uma empresa virtual, ou seja, essa estratégia funciona tanto para a empresa física quanto para a empresa virtual? Certamente não, né? Um plano de comunicação digital
ele tem toda uma série de especificidades e até mesmo de simplicidade que torna ele necessário ser criado quando a empresa começa a trabalhar de forma virtual. Então, existe um reposicionamento da empresa quando ela sai do mecanismo do acesso real para o acesso virtual. Do acesso real, nós temos o plano de marketing tradicional, que a gente viu agora. E quando se trata da empresa vender pela internet, a ideia é completamente outra, é outro mundo. Então, efetivamente, a gente precisa mudar a nossa estratégia de ter acesso ao cliente, o apelo comercial dos produtos, o tipo de propaganda, tudo isso de fato vai mudar quando se trata de comércio eletrônico, certo? Então, como plano de marketing, o plano de comunicação digital, há etapas e pontos a serem analisados para que a empresa possa se posicionar no mundo virtual. Alguns desses pontos a gente vai ver justamente agora. Primeiro ponto, esse vai ser o trabalho de vocês, tá, pessoal? Vocês vão, que lá no final eu vou sintetizar isso, mas esse vai ser o trabalho para a próxima aula, que é o nosso último trabalho da disciplina, que vai valer os últimos pontos da disciplina. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um plano de comunicação para a internet, certo? Ou seja, tem uma empresa que vai vender pela internet e ela precisa de um plano de comunicação, que nada mais, nada menos é do que um roteiro de marketing, mas só que voltado para as empresas que vão atuar na internet. Certo. Então, a primeira parte do nosso plano de comunicação na internet é a gente estabelecer o objetivo da comunicação. Então, nessa etapa, a gente vai justamente analisar quanto ao alcance da comunicação, ou seja, como que a gente vai atingir novos clientes, qual a imagem que a empresa espera passar na internet, quanto cliques, quando houver determinados cliques, a empresa deseja obter, ou seja, quantos likes, né? Os cliques aí a gente pode ver como uma rede social como os likes. Como a gente pode perceber, essa etapa, a empresa ela vai se preocupar em obter um posicionamento virtual. Por quê? Porque a empresa ela não existe fisicamente, não é algo que alguém passa na porta e olha a empresa. Então, para uma empresa aparecer no campo virtual, a gente precisa estabelecer estratégia para que ela apareça. Esse é o primeiro objetivo desse plano de comunicação. O segundo é estabelecer o público-alvo da comunicação, ou seja, a gente precisa estabelecer quem são as pessoas, o perfil dessas pessoas dos quais a gente quer atingir com a nossa venda online. E aí as características das pessoas são qual sexo, qual idade, qual nível educacional, qual o estilo de vida, quais são as preferências de consumo desses clientes. Porque aí eu traçando esse público-alvo, a gente consegue compreender o que o consumidor tem mais interesse e oferecer esses produtos para esse consumidor. Ou seja, de acordo com o meu produto, eu vou ter um determinado público. O meu produto é mais infantil, para classe A, B ou C. O meu produto ele é mais para pessoas adultas. O meu produto é mais para idosos. Então, a gente precisa estabelecer o público-alvo do qual a gente vai se comunicar. E isso a gente faz baseado naquele produto que a gente vai vender. Então, lá no trabalho de vocês, a primeira etapa do trabalho é vocês definirem, fazer uma breve descrição da empresa de vocês, dizendo quais os produtos e serviços que vocês vão oferecer para realizar, para atuar no mercado virtual. E aí a segunda etapa é preencher essas definições. Uma outra parte do plano de comunicação na internet é a mensagem a ser comunicada, ou seja, definir a mensagem a ser comunicada. Ao se tratar de uma mensagem, deve-se compreender que deve ser comunicado sobre a empresa, produtos e serviços, marcas e posicionamentos da empresa. A gente precisa definir os meios de comunicação, que são as mídias. Deixa eu só verificar uma informação aqui, pessoal. Só um instante, por favor.
Certo, pessoal. Então, eu estava só confirmando uma informação. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a gente está aqui, tem todo mundo lá fora, como a gente sabe disso. Então, uma das etapas do plano de comunicação é a gente definir qual mensagem que a gente vai emitir para o cliente. Essa mensagem ela deve ser clara de acordo com o perfil do cliente. O cliente ele deve compreender essa mensagem, ou seja, aí a gente vai trabalhar a forma como a pessoa, como aquele público trabalha, a forma como aquele público se comunica. É algo mais formal? É algo mais descolado? Então, a empresa ela precisa associar, levar em consideração o perfil do cliente, quando vou falar do seu produto, e estabelecer uma mensagem mais efetiva para falar sobre o seu produto, o seu serviço, a sua marca, fazendo com que aquela empresa ela fique bem posicionada e fique bem posicionada em relação às pessoas que consomem na internet. E para isso a gente utiliza essa estratégia de trabalhar a mensagem de forma mais efetiva. Nós temos os meios de comunicação e mídia que precisam ser definidos. Então, quais são as mídias que devem ser empregadas? Porque a gente sabe que a internet ela não é somente um canal. A internet tu pode acessar o teu cliente por meio de e-mails, por meio de rede social, por meio de websites, né? Aí por meio de social tem vários canais, Twitter, Facebook, Instagram, e outros mais. Então a gente precisa definir quais os meios de comunicação nós vamos trabalhar com nossos clientes. Nós precisamos trabalhar o plano operacionalítico. O que é esse plano operacionalítico? Operacional tático, né? Esse plano operacional tático, ele trata-se da análise de como o plano será realizado. Se vai haver um emprego e a contratação de uma agência de comunicação, quantas campanhas haverão durante, entre outros fatores. Então, nesta etapa, deve-se compreender os passos operacionais e as ações a serem efetivadas. Então, o plano operacional tático, ele é muito parecido com o nosso plano operacional lá da estratégia de marketing, porém, ele vai desenvolver quais as ações estratégicas vão ser elaboradas durante a implantação do plano de comunicação. Como tudo, como todo geral, todas as ações dentro de uma empresa, existe a questão dos custos. Então, qual vai ser o orçamento? Né? Qual vai ser o orçamento da ação, da implantação desse plano de comunicação? A gente deve imaginar que toda ação ela vai requerer um determinado investimento, um determinado custo. Então, qual vai ser o orçamento de investimento para implantar o plano de comunicação da internet, né? Dessa empresa? E, por último, como a última etapa do roteiro do plano de comunicação, a gente tem os meios de mensuração e avaliação de resultados, certo? Que faz referência justamente, não adianta só você, isso é um procedimento de administração, o pessoal que estuda administração já deve ter se deparado com isso. Uma das estratégias da organização de empresas ou de um projeto de forma geral é planejar, executar, mas executar justamente realizando o que a gente chama de mensuração ou de gestão sobre aquilo que está sendo executado. Para quê? Para aquilo que está sendo executado seja executado dentro de uma perspectiva do planejamento, ou seja, acompanhar a execução para poder verificar se esse plano de comunicação ele está indo de acordo com aquilo que a gente imaginou que para qual ele vai servir. Então, quais são os indicadores? Como é que a gente vai mensurar os resultados, levando em consideração aquilo que a gente planejou? É nesse momento, no momento da mensuração e avaliação de resultados, também que a gente analisa os planos de correção, ou seja, as coisas fugiram do controle? Sim. Então, o que a gente vai fazer para poder corrigir essa problemática? Certo?
Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Alguma dúvida, meu povo? Professor, você vai postar essa aula no YouTube, vai botar no YouTube? Vou, só não hoje, mas daqui para domingo eu posto, porque é muita coisa, meu povo. Para a gente conseguir chegar nesse ponto bem aqui, é muito, vocês não têm ideia, tanto de coisa que é necessário. Ah, mas essas aulas já estão prontas. Nada. Olha, esses slides a gente precisa aumentar o tamanho da fonte para vocês olharem melhor. A gente precisa resumir várias coisas, porque lá na aula presencial a gente tinha mais tempo. A gente precisa fazer atividades diferentes, porque uma atividade de sala de aula é uma coisa, uma atividade virtual é outra. Você não tem ideia o tanto que a gente está trabalhando, mas tudo bem. Então, a atividade 6 vai ser vocês vão colocar lá, vai ser o plano de comunicação, a mesma equipe da atividade anterior, menos a equipe que está lá com uma quantidade maior de pessoas. Essa equipe ela precisa ser partida no meio, certo? Não vou aceitar equipes com mais de 10 pessoas. Vocês podem, lá tem 12 pessoas, então pode fazer duas equipes de 6, por exemplo. Vocês podem criar um plano de ação de comunicação digital para uma empresa à escolha de vocês. Vocês podem pesquisar algo que já existe ou vocês podem criar, tanto faz. Deixar bem flexível para o trabalho ficar fácil. Então, vocês vão fazer uma breve apresentação da empresa. Nessa breve apresentação, vai estar lá descrito o que a empresa faz, onde ela atua e o que ela presta, qual o tipo de serviço que ela presta, certo? Logicamente que essa empresa é uma empresa virtual, porque a gente está falando de um plano de comunicação para a internet, certo? Então, você vai descrever de forma bem detalhada, o mais detalhada possível, o plano de comunicação digital, que foi isso que a gente acabou de ver, essa última etapa que a gente acabou de ver. Uma certa riqueza de detalhes, né, como as operações devem de fato acontecer. Aí, esse modelo está lá no livro, né? Se vocês olharem, tem lá no livro um exemplo sobre como fica o plano de comunicação digital em mais detalhes, mas praticamente a gente vai seguir esse modelo para descrever as ações, objetivos de comunicação, público-alvo, mensagem a ser comunicada, meios de comunicação, que é a mídia, o plano operacional tático, orçamento e os meios de mensuração e avaliações na internet. Na próxima aula, todas as equipes vão apresentar dessa vez, certo? E o trabalho vai ser com a câmera ligada entre 10 e 15 minutos. Então, vocês deverão, a apresentação vai ocorrer na próxima aula, dia 4/6. Vocês são primeiro período, pessoal, ou são segundo períodos? Primeiro, Isso. Todo primeiro. Então, próxima semana nós vamos ter aula normal, porque vocês não têm avaliações interativas. Se vocês não fossem primeiro período, vocês iam ter uma tal da avaliação interativa que vocês não têm. Então, nós temos aula normal. Então, na próxima aula, dia 4/6, vocês vão realizar, cada equipe vai realizar a apresentação, certo? Do seu trabalho. Então, se a equipe for aí não tem a questão de ser escolhida, porque todas vão apresentar, porque eu acabei esquecendo de tirar essa partezinha do texto. Todas as equipes irão apresentar, certo? Então, o trabalho, como sempre, deve estar lá dentro da formatação da ABNT, em ordem alfabética, bonitinho, do jeito que vocês já estão carecas de saber. Tem que ser enviado por e-mail até o dia 3, ou seja, um dia antes da aula, com o assunto atividade 6, plano de comunicação. Beleza? Quantos pontos vai valer? 500 pontos. Certo, meu povo? Eu vou colocar esse detalhamento lá no grupo do WhatsApp para poder vocês terem acesso a essas informações. O que mais que eu posso ajudá-los, queridos? Próxima aula é a nossa última aula e logo depois, na semana posterior, a gente deve ter a avaliação. O que mais? A unidade 4, professor.
Oi? Não entendi. Nós estamos na unidade 3, né? Na sua disciplina, e a 4. A 4 não deu tempo de ser ministrada. Assim, acredito que isso não é a primeira vez que acontece. Na minha faculdade mesmo, quando eu fiz, isso sempre acontecia. Boa parte do conteúdo foi dado, né? E normalmente acontece dessa forma. Nas outras disciplinas, o pessoal dá tanto o conteúdo todo, porque eu mesmo prefiro fazer da seguinte forma: eu prefiro dar menos conteúdo, mas explicar tintim por tintim todos os detalhes do livro, tenho certeza que todo mundo entendeu, do que dar muito conteúdo passando por cima, só falando, não me preocupando se os alunos estão entendendo ou não. É mais aquela questão daquele fator, prefiro ter qualidade naquilo, porque quando vocês forem falar sobre esses assuntos que a gente comentou, vocês vão falar com mais propriedade. Por quê? Porque foi explicado em detalhes, né, sobre esses assuntos. Aí não adianta eu tentar abranger uma quantidade de assuntos além daquilo da capacidade do nosso tempo e fazendo com que para quê? Só para poder dizer, mas o conteúdo eu dei. Se eles entenderam ou não, eu passei e falei. Né? Quem foi que falou? Alô? Porque eu não olhei aqui o nome. Oi? Josimara, professor. Isso, Josemara. Mas se tu tiveres, tu pode dar uma lida no restante das unidades, se tu achou alguma coisa interessante além daquilo que a gente conversou, você pode dar uma lida e qualquer coisa eu posso tirar alguma dúvida sua sobre um determinado assunto mais para frente. Certo? Alguma dúvida a mais, pessoal? Algo que eu posso ajudar? Então, Professor. oi, Fernanda. Então, como o senhor disse que prefere dar a matéria com qualidade, também a gente tem outra matéria que é de legislação, o professor também está fazendo isso. Ele está. Não vai dar tempo de dar todo o conteúdo, mas ele falou que prefere também dar o conteúdo com qualidade. E também eu acho que é bom dessa forma. Pessoal, as coisas nunca saem exatamente como planejado, né? Isso nós somos todos adultos aqui e sabemos dessa possibilidade. O importante é que a gente se esforçou, né? Nós, tanto vocês quanto a gente, quando nós professores, nos esforçamos para poder tentar, dentro das possibilidades dessa situação que a gente está vivendo, que é muito singular, atingir os nossos maiores objetivos, que é de fato aprender. E não só ouvir falar sobre um determinado assunto. Tem professor que opta em somente, né, passar todo o conteúdo e não ter certeza. Agora, existem professores, estratégias e estratégias. Eu fiz o máximo possível para poder tentar correr com o conteúdo dentro de um nível de entendimento mais aproximado possível, com o melhor nível de entendimento possível em relação ao consumo das informações por vocês. Mas é isso, Fernanda. Gente, então, se ninguém mais tiver alguma dúvida, nós nos despedimos por hoje aqui e continuaremos na próxima aula. Ok? Obrigado pela atenção e tenham todos um bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Até logo, Breno. Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom Até amanhã. Bom dia, professor. Valeu. Bom dia, Roberto. Bom dia.